Boa tarde, turminha. Hoje a nossa aula do quinto ano vai ser sobre números decimais, tá bom? Sabemos que não existem somente os números inteiros, né? São 1, 2, 3, 4, esses números. Entre o número 1 e o 2, por exemplo, existem vários números decimais. 1,1, 1,2, 1,3 e assim por diante. Repare na sua régua, né? Todo mundo tem uma régua em casa, a mamãe tem a fita métrica, o papai tem a trena. Se vocês olharem nesses materiais, entre os valores inteiros existem valores intermediários, ou seja, que estão entre esses números inteiros. Esses números entre os números inteiros são os números decimais. Então, números decimais. Vamos olhar essa régua aí. Começa do 0 e vai até o 6. Se a gente olhar essa régua, ela tem 0, depois tem 0,5, que seria meio. Aí tem o 1. Aí tem 1,5, que é 1,5. Tem 2. Aí 2,5, que é 2,5. Então, esses números intermediários são números decimais, tá? Os números decimais, eles são caracterizados pela presença da vírgula, né? Eles sempre têm uma vírgula. Se tem uma vírgula, é um número decimal. E são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Então, vamos olhar a estrelinha, ó. 4,9, 4 é o inteiro, o 9 é o decimal. 3,3, 4,1, 2,4, 5,5, 0,5, 1,7. Então, todos esses números com vírgulas são números decimais. Os números decimais, eles têm as posições dele igual tem os outros, né? Se a gente olhar esse número aí, é 1234,567, certo? O pontinho, a gente sabe que é aquele ponto que a gente usa para separar o milhar, né? Depois do 1000, a gente vai colocando os pontinhos para separar, para ficar sempre de 3 em 3, de acordo com as ordens e as classes. Então, se a gente olhar, vamos olhar os números aí. O número 1 é a unidade de milhar, o 2 é centena, o 3 dezena e o 4 unidades. Até aí, tá beleza, a gente já tá cansado de saber. Mas aí tem a vírgula. A vírgula se chama vírgula decimal. Por quê? Porque depois dela, todos os números não são mais inteiros, tá? São metades, não metades, desculpa, mas são números que não são inteiros, são partes, né? Eu quis dizer partes de um número. Então, o 5 ali seria décimos, o 6 centésimos e o 7 milésimos, tá? Então, é assim que a gente conta. A gente conta os números antes da vírgula, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Depois da vírgula, vem os décimos, os centésimos e os milésimos. Leitura e escrita de números decimais. Então, nós temos uma tabelinha aí, que tem a parte inteira, como eu mostrei no número para vocês, com centenas, dezenas e unidades. Tem a coluna da vírgula, só para vocês verem a vírgula, e tem a coluna da parte decimal, que tem décimos, centésimos e milésimos. Então, o primeiro número, que está 34,9, a gente lê 34 unidades e 9 décimos. Tá vendo que ele está lá no décimo? O próximo número, que é 704,05, a gente lê 704 unidades e 5 centésimos, porque o que prevalece é o número que está na última casinha. O 5 não é o último número, então não é 5 décimos nem milésimos, é 5 centésimos. O outro número, 0,307, não tem nenhum número inteiro, então a gente já fala direto, 307 milésimos. Estão vendo que tem 3 números aí? A gente não fala 307 décimos nem centésimos. Sempre prevalece o último número que a gente fala, tá? Então, é 307 milésimos. E o último número, que é 8,23, a gente fala 8 unidades e 23 centésimos, porque o 3 é o último número e ele está na casinha do centésimo. Ok? É assim a leitura dos decimais.
a gente também, os números decimais, a gente também pode transformar frações em números decimais e decimais em frações. Isso quando acontece dos números serem décimos, centésimos e milésimos. Então, nós temos ali, ó, observe os seguintes números decimais. 0,8 são 8 décimos. 8 décimos, quando a gente representa em fração, a gente representa 8 no numerador e 10 no denominador. Então, esse número a gente não lê 8 décimos. Então, se a gente for representar essa fração em número decimal, olha lá, é 0,8. Tá? O outro, lê-se 65 centésimos. Se são 65 centésimos, a gente for representar em fração, significa que é 65, tracinho da fração, e o 100, porque é centésimos. Então, 0,65 são centésimos, tá? A gente vê assim, tem um número depois da vírgula, é décimo. Tem 2 números depois da vírgula, é centésimo. Se tiver 3 números depois da vírgula, é milésimo, tá? Essa é a dica de ouro para vocês. O próximo número, 5,36, a gente lê 536 centésimos, tá? 0,047 lê-se 47 milésimos, tá bom? A gente vai pelo número que tá depois da vírgula, tá bom? E o número, a gente repete o número sem os zeros e o para ficar no numerador. E no denominador, a gente coloca a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de números que tem depois da vírgula, ok? Continuando. Agora, operações com decimais. As operações com decimais, adição e subtração, a gente já está acostumado até a fazer, né? Quando a gente faz a soma de dinheiro que tem os centavos, a gente já aprendeu que a gente coloca os números vírgula embaixo de vírgula e faz a conta. Então, o passo a passo está lá. Primeiro, igualamos os números de casas decimais com acréscimos de zeros. Então, se não tem zero, a gente vai colocando zero para ficar igualzinho, ou não tem necessidade, deixa em branco. Segundo, colocamos vírgula debaixo de vírgula na hora de armar a continha. Terceiro, efetuamos a adição, colocando a vírgula na soma alinhada com as demais. Então, no primeiro exemplo, que tem 1,28 mais 2,6 mais 0,038, olha como que foi armado, vírgula embaixo de vírgula. E no resultado, a gente também coloca vírgula embaixo de vírgula, na adição e na subtração, tá? Agora, a gente vai ver a multiplicação. Multiplicamos 2 números decimais como se fossem naturais. Colocamos a vírgula no resultado, de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma do número de casas de decimais dos fatores. Exemplo, quando a multiplicação é por um número só, é número decimal e tem um número só, vai ser fácil. Você vai colocar uma vírgula depois do último número, tranquilo. Vai ser vírgula embaixo de vírgula, tá? Se for vezes 2, vezes 3, vezes 4, vai ser vírgula embaixo de vírgula. Agora, quando acontece igual nessas multiplicações, que eu quis separar que é para vocês verem, que é 3,49 vezes 2,5, o que acontece? A gente faz a conta normalmente, esquece que existe vírgula, faz a conta de multiplicação e depois a gente conta quantos números tem depois da vírgula, nas duas parcelas, tá? Nas duas lá, no multiplicando e no multiplicador. Então, tem o 5 lá, debaixo, depois da vírgula, e o 4 e o 9 depois da vírgula. Então, não tem 3 números no total embaixo da vírgula? Aí, no resultado, a gente conta 1, 2, 3 e coloca a vírgula, tá? No outro exemplo abaixo, nós temos 1,842, tem 3 números depois da vírgula. 0,013 são 3 números depois da vírgula, né? 3 casas decimais. Então, a gente fez a conta normalmente e depois que fez a conta, a gente junta as 3 casas decimais com 3 casas decimais de baixo e as de cima, formam 6 casas. Então, a gente conta 6 números de trás para frente, sempre de trás para frente, tá? Porque a gente sabe que nas continhas a gente faz ao contrário. E aí, a gente coloca a vírgula, tá bom? A divisão de números decimais. Esse eu vou deixar para depois, que é um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer uma coisa à parte. Por enquanto, basta vocês saberem isso, tá? Então, conclusão da nossa aulinha.
Nesta aula, nós aprendemos que os números decimais são números caracterizados pela presença da vírgula. Então, para ser número decimal, sempre tem que ter vírgula. Se não tiver, não é um número decimal. Tá? Como, por exemplo, 0,54, 123,3, 12,356. Tá? Que a gente lê 54. Centésimos, 123 inteiros e 3 décimos, 12 inteiros, 356 milésimos, tá? Todo número decimal é formado de duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula, tá? Se vocês olharem ali, 12 é a parte inteira e o 567 é a parte decimal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Além disso, nós aprendemos também sobre frações decimais e algumas operações, né? Que foram as continhas. Acabou que eu esqueci de falar isso. Agora sim, um grande beijo para vocês.